Boa noite, minha gente. Boa noite para vocês. Alegria de estar aqui mais uma vez com vocês. Boa noite para vocês que estão aqui conosco na nossa live de todas as noites. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Aparecido. Vocês que estão entrando nas nossas plataformas digitais. Boa noite, Simone. Bem-vinda. Sejam bem-vindos todos vocês, cada um de vocês. Bem-vindos todos vocês. Desculpa aí o atrasozinho de uns 2, 3 minutinhos. É porque eu estava aqui nos ajustes finais. Boa noite também aí para Cléo Maria. Boa noite, Mailana. Boa noite para todos e para todas. Gente, nossa live de hoje, nós vamos hoje tratar de um tema que é muito interessante, né? O tema da depressão. E tem gente que já mandou mensagem para mim, falando que negócio é esse de que depressão ajuda a gente, que ela não consegue enxergar isso. Mas a gente vai conversar daqui a pouquinho, daqui 2, 3 minutinhos. Boa noite aí também para o Walter, boa noite Cristina, boa noite Leila, bem-vinda, boa noite Denis, boa noite Linelma, Yara. Boa noite para todos vocês. Boa noite também, Vitor. Boa noite, Vitor, meu irmão. Grande abraço. Boa noite também para Mariazinha Rocha. Boa noite, Liliane Freire. Boa noite para todos vocês. Deus abençoe a vida, a jornada aí de todos vocês, de cada um de vocês. Gente, nossa live de hoje muito legal, muito atual. Boa noite também, Nalva Almeida. Boa noite, Shirley Borges. Quero convidar vocês a chamar mais gente já no iniciozinho aqui da nossa live, para que a gente possa hoje tratar desse assunto. Boa noite também aí, Rosana Lira, né? Boa noite para todos vocês. Boa noite também, Caribe Ribeiro. Boa noite, meu amigo. Grande abraço para você aí. Boa noite, Lucinéia Comério. Boa noite, Nancy Lane, Elisa, Marta Dias. Quero fazer esse convite para vocês, quero pedir a vocês essa gentileza de que vocês convidem outras pessoas agora para se agregar a nós nesse tema tão desafiador, tão atual, que é o da depressão. Boa noite também, Rosana Maia. Boa noite, Priscila. Boa noite, Chiquinho. Bem-vindos. Boa noite, dona Leonor Francisca. Boa noite, Val. Deus abençoe aí todos vocês, cada um de vocês. Boa noite aí para toda a família Maier e os agregados. Grande abraço para todos vocês. Gente, então, a Leila dê uma boa noite para o Ulisses. Boa noite, Ulisses. Grande abraço para você. Deus abençoe aí sua vida. Gente, vamos então dar início aí da nossa live de hoje. Boa noite, Aline. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Na sua família, na sua amizade, aonde você trabalha, você já conviveu ou convive com alguém que é depressivo? Vocês conhecem alguém que é depressivo, que sofre há bastante tempo de depressão? Vocês conhecem alguém assim? Sim ou não? Basta só colocar, não precisa colocar nome, nem o local da onde vem essa pessoa, mas você conhece alguém que passa pela realidade da depressão? Sim ou não? Boa noite aí também para Maura Gomes. Boa noite, Maura, bem-vinda. Bem-vinda aí. Olha, um monte de gente já está colocando sim, 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 né? Então, depressão. Depressão é um tema atual, né, muito importante. Boa noite, Aparecida Falco. Boa noite também, William Santos. Bem-vindos aí. Que bom vocês conosco. É fato, gente. Todos nós, todos conhecemos alguém que passa pela realidade da depressão. Então, de cara, o que eu quero dizer para vocês? Pessoas que têm depressão, se nós queremos nos aproximar delas,
existem dois movimentos muito importantes. Primeiro movimento, suspensão de qualquer tipo de julgamento. Não é frescura, desculpa dar expressão forte, mas é essa. Não é viadagem, não é frescura. Isso não é doença de gente rica, não tem nada disso. Nada. Depressão é algo sério e precisa ser tratado. Precisa ser cuidado, precisa ser olhado. Boa noite também aí, Nilza. Boa noite, Nilza. Gratidão aí. Manda um grande beijo para a Fran e toda a sua família aí. Boa noite também aqui para Pamela Porcelana. Bem-vinda, Pamela. Bem-vinda. Então, quem tem depressão, primeiro de tudo, não deve ser alvo do nosso julgamento. Nenhuma pessoa deve. Também um depressivo. Segundo movimento, deve ser acolhido. Veja, eu não estou dizendo que tem que, passar a mão na cabeça do fulano ou da beltrana. Não é passar a mão na cabeça. É ser acolhido. É ser ouvido na essência. E eu vou dizer isso ao longo da nossa live de hoje. Tá bom? Então é de fato a pessoa ser acolhida, ouvida na essência e ser suspendido todo e qualquer tipo de julgamento. Então, primeira coisa que eu quero recordar é que existe, na palavra depressão está depressão. Então, pessoas deprimidas ou depressivas são pessoas que estão passando, padecendo, sofrendo com algum tipo de pressão. Boa noite também, Thaís Leão, bem-vinda. Então são pessoas que estão passando por algum tipo de pressão. E depressão é uma coisa séria. Depressão pode sim levar ao suicídio, pode sim levar a óbito. Eu já fiz vários e vários óbitos de pessoas que morreram de depressão. Já fiz também velório de gente que se suicidou por conta da depressão. Em algum momento, em alguma das nossas lives de sexta-feira, eu vou voltar ao assunto do suicídio, tá? Boa noite aí também, Dr. Wagner Vaz, boa noite, Luciane, bem-vindos aqui na nossa live, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos de coração. Então, quando a gente fala de depressão, nós estamos falando de alguém que pode se suicidar. E aqui é importante a gente fazer um pequeno hiato. Pessoas que se suicidam não é porque elas não se amam, não é porque eles não amam mais a vida. Eles amam, eles devotamente amam sua vida. O que acontece é que eles não dão conta do grau de sofrimento. Por isso, é mais fácil morrer. Mas a gente vai voltar em algum dia desses, alguma sexta-feira dessa, para o assunto do suicídio, porque é um assunto sério, né? Então, quando a gente fala de depressão, gente, é uma coisa muito séria mesmo, porque é a principal causa de afastamento no mundo inteiro do trabalho. É a principal causa de afastamento de trabalho no mundo. Uma numerosa parte das pessoas que deixam o trabalho é por conta de depressão. Segundo dados aí de essas empresas que vivem por conta que fazem estatísticas, são mais ou menos no mundo 300 milhões de pessoas que têm depressão. Gente, 300 milhões de pessoas é mais ou menos o número de
todas as pessoas que moram nos Estados Unidos. Olha, é muita raça de gente. Muita gente mesmo. Quando a gente olha para os Estados Unidos e vê que toda a população dos Estados Unidos é como se fosse isso, no mundo inteiro existem mais de 300 milhões de pessoas com depressão. Mas então, eu quero recordar algo aqui muito importante. Eu não sou médico, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu sou um estudante, um estudioso de abordagem sistêmica. Então eu não vou trazer para vocês aqui uma avaliação, uma reflexão, conotações do ponto de vista da psicologia tradicional, de o que isso significa a depressão nos hormônios do corpo, quimicamente no corpo. Essa não vai ser minha abordagem, porque esse é o meu limite, ok? Eu vou trazer para vocês uma abordagem sistêmica, que é a minha praia, como practitioner em programação neurolinguística, como constelador sistêmico integrativo, como constelador familiar, como sacerdote, né? Então, como coach de vida. Quero compartilhar com vocês a alegria de estar estudando agora uma outra teoria, a teoria do apego, de Franz Ruppert. Está sendo uma coisa muito legal que o Dr. Ruppert, que ainda é vivo, ele tem um método chamado IOPT, que é baseado no psicotrauma. Eu estou estudando isso, está sendo uma coisa muito legal, né? Qualquer dia eu vou trazer essas figurinhas para vocês, eu prometo. Então, quando a gente olha para a depressão do ponto de vista sistêmico, o que é a depressão? A depressão, para nós, ela é um sintoma. Então, veja, uma pessoa que está com problema de saúde, ela chega para o médico e fala assim: doutor, eu estou sentindo dor de cabeça, eu estou sentindo enxaqueca, eu estou sentindo meu corpo inchar, eu estou sentindo meu coração bater mais rápido, eu estou sentindo muita febre. Então, o médico pergunta: o que você está sentindo? E ela fala. A partir dos sintomas, o médico vai pedir o quê? Exames. Ou ele também, pela sua experiência, pelos seus estudos, ele já vai ali constatar algo. Mas o que o paciente leva para ele? Sintomas. E o médico, qual conhecedor, ele vai então dizer, a partir dos exames ou daquele diagnóstico prévio ali, o que é que a pessoa tem de doença. Então, a mesma coisa para nós, do ponto de vista sistêmico, o que é para nós a depressão? Ela é um sintoma que faz olhar para algo muito mais profundo. Então, quero já de início recordar a todos vocês, uma pessoa que está com depressão, ela está ali, naquele momento, com depressão, para olhar para o sistema familiar, para o seu sistema familiar. Então, a depressão, por isso eu coloquei essa frase, a depressão quer me ajudar. O que a depressão quer me ajudar? Ela quer me ajudar a olhar para o meu sistema familiar. Então, você que tem depressão, você nesse momento é um agente de profunda e de verdadeira colaboração. Para quê? Para te ajudar, para ajudar a família a olhar para algo muito mais profundo. A gente até poderia dizer, no português corriqueiro, o buraco é sim mais embaixo. O buraco é mais embaixo, sem soma de dúvidas. Então, quem está com depressão, o problema não é você. E também não é que é problema. O que acontece é que a depressão está a serviço de algo maior, para me ajudar a olhar para o meu sistema familiar. Então,
O que é a depressão? A depressão, sistemicamente falando, ela é a falta do fluxo de vida. Existe algo que está ali, parado, que está interrompendo o fluxo da vida. O fluxo. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui me assistindo, possivelmente tenham sido criadas na cidade grande, mas quando a gente vai para a roça, antigamente na roça, se aproveitava bambu gigante, partia ao meio, tirava os miolos para ajudar a fazer bica d'água. Então, se você coloca uma pedra ali no meio do bambu gigante, o que vai acontecer? A água vai parar de correr. Vocês querem ver uma outra coisa do nosso dia a dia? Vaso sanitário. Se o vaso está entupido, não tem jeito. A água que está ali, ela não vai cumprir o serviço dela, a função dela. A gente tem que jogar um balde d'água mais forte, a gente tem que jogar aquele negócio em escama que esqueci agora o nome esqueci o nome do treco, mas enfim, né? Um tipo de solvente. Então, está ali travado. Então, não existe o fluxo da vida. Então, quem chegou primeiro deve honrar e respeitar quem chegou depois deve honrar e respeitar quem chegou primeiro. Deve existir equilíbrio entre dar e receber. Todas as pessoas devem ser incluídas. Obrigado, William. Só da cáustica. Valeu. Nota 10 para você. Valeu, muito obrigado. O William, gente, é a praia dele, né? Ele trabalha numa empresa dessa área aí de limpeza. Gratidão. Então, o que acontece? Trava-se, bloqueia-se o fluxo da vida. Então, uma pessoa que está com depressão, ela não tem que se perguntar, aí vai a primeira dica em relação à depressão. Quem está com depressão não tem que se perguntar por que eu estou depressivo. Por que eu estou assim? Mas a pergunta deve ser: a depressão quer me fazer olhar para o quê? Para quem? Do meu presente para trás. E quando eu olho do meu presente para trás, eu estou justamente recordando todas as pessoas da minha família, todos aqueles que fazem parte. Então a depressão pode ser comigo, eu estou sentindo, mas ela não quer dizer que ela seja necessariamente para mim. Ela veio para me ajudar a olhar para algo mais profundo, que pode ser da minha vida, como pode ser do meu sistema familiar. Então, a depressão, ela é uma busca de idealização de que algo que estava no passado e mesmo que eu tenha idealizado tudo nos mínimos detalhes, não foi assim que aconteceu. Então, eu tenho aqui 3 perguntas. Primeira pergunta, para ajudar a pensar, a refletir. Você que está com depressão, e se tem gente aqui que se nenhum de vocês está com depressão, mas conhece gente que está com depressão, se quiser, vai anotando aí as perguntinhas. Tá bom? Primeira coisa, o que é que falta em você quando você recorda do passado? Primeira coisa que a gente tem que perguntar para uma pessoa depressiva. Insisto, sem julgamento. Não pode haver julgamento, jamais. Suspensão de julgamento. Então, primeira coisa é essa. Primeira pergunta é essa. O que é que falta em você quando você recorda do passado? Ah, Frei, porque eu tive uma infância muito difícil. Ah, Frei, porque lá em casa, na história da minha família, todas as mulheres acabam separadas. Ah, Frei, porque meu pai, em vez de assumir, sumiu. Vejam, quando eu recordo o passado, o que existe?
falta. Algo está desorganizado, desarticulado, desconectado com a realidade. Segunda pergunta. Quem você vê que falta para você? Não é o que, é quem. Quem você vê que falta para você? Ah, me falta o amor da minha mãe, porque a minha mãe trabalhava e eu ficava com a minha avó. Ah, me falta a infância, porque eu era mais velho, porque eu sou mais velho e eu tive que cuidar dos meus irmãos todos. Eu não tive tempo para brincar. Então, faltava alguém, uma pessoa ou várias pessoas. Terceira pergunta. O que não foi legal para você e até hoje está aqui, engarguelado, entalado, atravessado? Fulano, Frei, ele fez aquilo comigo, eu tinha 11 anos de idade. Eu estou com 59 anos, mas até hoje eu não esqueço. Está aqui, fresquinho na minha cabeça. O que não foi legal para você e até hoje você está entalado em você. A Rosana nos deu uma contribuição aqui muito importante. Gratidão, Rosana. Ela trouxe mais uma pergunta. Então agora são 4. Você está se sentindo impotente para resolver um problema? Se você está se sentindo impotente, desempoderado, fracassado, desenergizado para resolver um problema, então o que ou quem está faltando para você? Porque o fluxo da vida, ele vai gerar em nós uma leveza, uma grandeza, uma bênção, uma força, uma fortaleza, que é próprio que nós recebemos do nosso papai e da nossa mamãe. Se falta isso, então eu me sinto impotente, fracassado, fraco. Então, primeira pergunta, vamos voltar, né? Acho que é legal a gente refazer. Primeira pergunta aí, vamos começar com a pergunta da Rosana, que foi fantástica. Gratidão, Rosana. Você está se sentindo impotente, fracassado para resolver algum problema? Agora as minhas 3. O que falta em você quando você recorda o passado? Quem você vê que falta para você? Ou ainda, o que não foi legal para você e que até hoje está entalado e atravessado e engasgado? É bom a gente perguntar, se perguntar, né? Quero aproveitar aqui e mandar um oi para Regina Brosiguini. Boa noite, Regina. Regina é lá de Eunápolis, na Bahia. Bem-vinda. Também aqui, Ivani Crepaldi. Boa noite, Ivani. Muito boa noite para você. Boa noite aí, Maria Canal. Grande abraço. Saudade, Maria. Se Deus quiser, a gente em janeiro vai se ver, se a gente conseguir, tá bom? Grande abraço. Boa noite também aí para o Sérgio Minani. Frei, ore pela minha tia, ela não está bem. Está nas minhas orações, Sérgio. Em nome de Deus, em nome de Jesus, sobretudo a partir de agora, tá bom? Um grande abraço aí também para Indiana Barreto, para Ana Maria Baldim, para Márcia Cetrogiani, também aí um abraço para Eliana Mendonça, para Clarice Ribeiro. Oi, Clarice, boa noite, Clarice, lá de Belmonte, na Bahia. Boa noite aí também para Simone Alves Moreira, TT, de Paula, lá de Juiz de Fora, Paróquia Santa Terezinha. Boa noite também, Eleísa, nossa confeiteira, mora aqui da paróquia, grande confeiteira. E também aí para Carol, nossa nutricionista. Boa noite também, Denis. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Boa noite também, Tereza Fal Gomes. Boa noite, Tereza. Grande abraço aí, Tereza de
Mogi das Cruzes, paróquia Imaculado Coração de Maria, eu já morei lá. Grande abraço. Boa noite também para Vanessa Santos. Bem-vindos, bem-vindas. Então, gente, essas perguntas são muito importantes. O que falta em você quando você recorda o passado? Quem você vê que falta para você? O que não foi legal para você e até hoje está entalado na sua vida? E se você se sente desenergizado, se você se sente fraco, se você, deixa eu lembrar aqui a frase direitinho da Rosana, se você se sente impotente diante de algum problema para resolver, né? Obrigado aí, Rosana, gratidão, muita gratidão mesmo. Boa noite também para Mundo Doce, grande abraço aí, Josivânia, bem-vinda. Boa noite também, Jorge Eduardo Clemente, boa noite, meu cunhado, bem-vindo. Então, gente, depressão, também aqui, estão aqui assistindo Beta, Pierre e os cônjuges. Grande abraço para todos vocês, pessoal lá da família da Simone em Eunápolis, na Bahia. Bem-vindos aí, gratidão, né? E aí então, gente, o que é depressão? Depressão é a pressão do nosso ego racional sobre os desejos e aspirações da alma. Quero lembrar uma coisa que eu já disse aqui para vocês. Márcia, grande abraço para você. O Robson tá mandando um abraço, gratidão, gente. Robson, um cara fantástico, faz um trabalho, é a missão de vida dele. Ele trabalha lá no Sebrae de Porto Seguro, e na Bahia, um homem, uma família linda, a família do Robson. Grande abraço aí para todos vocês. Então, o que acontece? Depressão é a pressão do nosso ego racional sobre os nossos desejos e aspirações da alma. Eu já disse isso aqui e vou dizer para vocês de novo. Prestem atenção nisso. Isso se chama dor. Daqui a 15 anos, eu lembro assim, fulano me deu um tapa. Isso não é dor. Isso é sofrimento. Por que eu estou retomando isso? Porque depressão é um sofrimento, não é dor. Boa noite também, Ateliê Ju Ferreira. Bem-vinda, Ju. Bem-vinda aí você. Gratidão por estar conosco. Então, é um sofrimento, não é dor. Ora, aqui vem algo muito importante da gente recordar. Eu já disse isso por outras vezes, mas quero dizer de novo. O corpo está doente porque a alma está doente. Na abordagem sistêmica, o que é dor? O que é alma? Alma não é tão somente a perspectiva religiosa. Alma significa todo o clã, todo o sistema, toda a família. Então, se uma pessoa na família está doente, se é uma doença crônica, então o corpo está doente, porque existe algo naquele sistema familiar que precisa ser olhado. Inclusive, eu dizia essa semana, antes de ontem, se a minha cabeça não falha, não, ontem, eu estava conversando com a Yara está aqui acompanhando a gente, eu dizia para a Yara assim, que hoje existe a pedagogia sistêmica. Então, a gente olha para uma criança, entendendo que atrás dela estão os papais dela. Então, uma criança deve ser educada, cuidada na escola, não porque ela é aluno ou aluna, mas porque atrás dela existe papai e mamãe. Então, quando uma pessoa está doente, todo o seu clã precisa ser olhado. E aí, existe algo que a gente vai tocar aqui, que é muito espinhoso. Mas eu quero falar, né? E peço com muito carinho, com reverência,
que ninguém se sinta magoado, que ninguém se sinta daquele jeito. Está mandando direta para mim. Não, jamais. Mas, de vez em quando, a gente precisa olhar as coisas como elas são. Sem julgamento, jamais. Mas com respeito e honra. Então, insisto com vocês. O que é depressão? A depressão é um sintoma que está a serviço de algo maior. Então ela não veio para, desculpa da palavra, sacanear com a minha vida. A depressão veio para me ajudar, para ajudar toda a minha família a olhar para algo muito mais profundo. Então, eu sei que tem gente que vai torcer o nariz agora, mas eu vou ter que falar. Se alguém na sua família está com depressão, essa pessoa depressiva, ela está a serviço de algo maior. Ela traz no seu corpo, na sua carne, algo que precisa ser olhado em família. Então nós temos que agradecer a depressão porque ela quer nos ajudar. Olha o tema da live de hoje. A depressão quer me ajudar. Agradecer porque ela quer me ajudar. Ela quer me fazer olhar, enxergar o que até hoje não foi olhado. O que não foi incluído. O que foi ou quem foi deixado de lado, marginalizado, colocado debaixo do tapete, proibido de ser dito. Gente, como que existe isso entre os mais antigos? O pessoal mais velho, não pode falar nisso não. Não toque no nome dessa pessoa, pelo amor de Deus. Fulano vai ficar de mal. Quantos segredos que os mais antigos vão guardando, e esses segredos é porque antigamente não podia se falar de aborto, quer seja espontâneo ou provocado, de alguém que o pai expulsou de casa, a filha que foi mandada embora de casa porque ela desonrou os pais, porque mantinha relações sexuais com o namorado antes do casamento, porque ela engravidou. O pai e a mãe que, para não se sentirem prejudicados, mandaram a filha escondido praticar um aborto. Alguém que se suicidou na família, alguém que sempre se sentiu rejeitado e foi embora e nunca mais voltou e ninguém sabe notícia dessa pessoa. Eu não insisto, eu não estou julgando nada em ninguém, esse não é o meu lugar. Mas olhar com devoção é sim o meu lugar. Então, quando a gente tem depressão, quando alguém na nossa família tem depressão, a pessoa ela está a serviço para que algo seja olhado, que está no clã, que está na família, que está no sistema. E a partir disso, olhar tudo isso com carinho, com amor. Eu já disse isso alguns dias atrás e vou dizer aqui novamente. Existem 3 posturas: concordar, discordar e desacordar. A gente pode concordar, discordar ou nem ter acordo. O que é acordo? Sem coração, desde que não seja, ninguém fica prejudicado, é um acordo. O que é discordância? Discordância, é dois corações. Um se afasta do outro. Cada um na sua. E existe concordância com o coração. Então veja, não é ser vaquinha de presépio.
Não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso. É dar um lugar no coração. Não é brigar com a doença. É dizer sim. Né? Depressão, eu digo sim para você. Eu dou para você um lugar no meu coração. Eu não brigo mais com você, porque você está a serviço de algo maior. E eu quero te agradecer por isso, depressão. E agora que eu entendi o seu lugar, por favor, me ajude a olhar para onde eu preciso olhar. Então, vejam, muda completamente o sentido da coisa. Boa noite, Neuzinha, bem-vinda. Que bom você aqui com a gente. A Elinelma fez aqui colocou uma frase que é uma pérola. A depressão é a dor da alma. Elinelma, é o sofrimento da alma. Porque a dor é naquele momento. Quando vai para além disso, é justamente um sofrimento. Aí, o Mundo Doce, Josivane, olha, os quitutes que você mandou para mim, os docinhos estavam, olha, de dar água na boca, estavam muito gostosos. Muita gratidão mesmo aí pelo seu mimo. Ela fez uma pergunta, depressão tem cura? Tem. Tem cura. E o primeiro passo da cura, quer seja para você, Josivane, quer seja para qualquer pessoa que esteja com a mesma pergunta, o primeiro passo da cura é a consciência. Ela existe. A depressão existe. Alguém que foi excluído, alguma coisa que até hoje não foi olhada, precisam ser observados. Precisam ser olhados. Deixa eu levantar aqui minha cadeira. Precisam ser vistos com muito carinho. Muito carinho e respeito. E aí então, como existem várias possibilidades, pode ser a questão da pessoa, de uma rigidez dela interna sobre algo ou alguém do passado. Pode ser para algo da família. Em todas essas situações e outras, existe algo que é importante da gente levar em consideração: o auto-perdão. Então, se tem alguém aqui que está me assistindo, que está me acompanhando hoje, que tem depressão, e você já tem consciência que a depressão é fruto de algo da sua vida, dê um lugar no coração. Concorda. E se auto-perdoe. Você e eu não precisamos ser 100% todos os momentos. Nós não somos 100% todos os momentos. A falha faz parte da fabricação do ser humano. Nós falhamos. Nós todos falhamos. Se eu disser para vocês que a todo instante, nos meus quase 12 anos de padre, eu sempre fui um padre fantástico, eu estou sendo e eu sou mentiroso. Eu falhei. E eu ainda falho. E benditas sejam as minhas falhas, porque eu cresço com elas. Eu trago elas para mim. Eu as aceito. Tem hora que dói, mas eu as aceito. Eu trago elas para o meu coração. Então, depressão é pressão. É uma panela de pressão. Tem muita coisa ali. Ela vai estourar. Mas não precisa estourar. Não tem por que estourar. Dá um lugar no coração. Gente, o que eu estou compartilhando com vocês faz sentido para vocês? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer discordar?
não entendeu, tem alguma pergunta, alguma consideração? Todo mundo ficou aí quietinho agora, não apareceu mais nenhuma colaboração. Eu estou achando que o pessoal não está gostando do meu tema, da minha live de hoje, né? Então, queria saber se vocês concordam, discordam, tá? Faz sentido para vocês? Não faz? Tem alguma pergunta? Manda alguma mensagem aí para mim, porque agora eu fiquei incomodado. Tá tudo muito silencioso aqui. Manda um oi aí para mim, para a gente saber se vocês estão vivos ainda, uai. Tá bom? Manda aí que a gente tem ainda aí uns minutinhos para a gente conseguir ir concluindo. Mas e aí? O que vocês acharam da nossa live de hoje? Tem alguma contribuição? Tem alguma pergunta para fazer? Manda aí para a gente, né, que é importante, para que a gente possa participar. Olha que o pessoal já está começando a mandar oi. A Mailana, a Ju Ferreira. E aí, gente? Gostaram do tema de hoje? Não gostaram? E aí? Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, que não entenderam, que discordam? A Tereza, prestando atenção nas suas palavras. Gratidão, Tereza, muita gratidão mesmo, né? É um tema. A Márcia Cetrogiani, tem cura? Tem, Márcia, tem cura. Por onde começa? Aqui, ó, olhando para dentro. A Rosana, Frei, quando se fala de adolescentes, eles precisam ressignificar, mas se não conseguirem, a mãe pode fazer isso? Rosana, veja, adolescentes precisam ressignificar, tá? Adolescente não veio do bico da cegonha e não é filho de chocadeira, tá? Muito pelo contrário, os momentos mais decisivos são os da infância, tá? Então, o adolescente pode ser que não seja com ele algo que está faltando nele, que diz respeito a ele, mas se veio para ele, é para ser olhado. Pode ser que seja em relação ao papai, à mamãe, alguma outra pessoa, algum acontecimento da infância, mas precisa ressignificar. A mamãe pode fazer por ele, se foi matéria de constelação, pode. A mamãe pode fazer por ele a constelação, né? Desde que, se ele tiver mais de 18 anos, então ele tem que aprovar, ele tem que concordar, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta. Boa noite, Kátia, bem-vinda. A Simone Alves. Boa noite, Frei. O vício do alcoolismo tem a ver com depressão? É um outro sintoma, tá, Simone? Então, alcoolismo é um vício. E é um sintoma que precisa ser olhado também na mesma perspectiva da depressão. Pode acontecer que uma pessoa, porque é depressiva, é deprimida, ela vai desafogar suas mágoas na bebida. Pode acontecer também. Agora, precisa ser olhado com profundidade e sem julgamento. A Rosana tem uma outra pergunta. Opa, desculpa. A Rosana tem aqui uma outra pergunta. E crianças também? Pois muitas crianças têm depressão hoje. Sim. A criança, no meu modo de entender, desde que ela entenda, que ela consiga verbalizar, Rosana, ela pode constelar. Claro que aí o constelador, ele vai precisar ter um pouquinho aí de manejo com o lúdico para a criança poder fazer o processo. Mas pode sim. Entendamos que pode ser por vezes a pessoa e pode ser por vezes o clã. Então, se a criança traz a mesma questão ali que você perguntava sobre os adolescentes, tá? A Clarice, estou ouvindo atenciosa sua explicação, muito clara, como sempre. Gratidão, Clarice, muita gratidão. A Marli Santilli, tem um irmão soropositivo, homossexual com epilepsia. Sei que se sente rejeitado por nosso pai quando nasceu.
Marli, veja, é bom ele olhar com carinho tudo isso, tá? O seu irmão. Ele deve olhar com carinho tudo isso. Se veio para ele, é para o crescimento dele. Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é olhar com carinho. O seu irmão olhar para tudo isso como possibilidade de crescimento, de reerguimento, de amadurecimento. Enquanto ele ficar preso à percepção que o pai não o ama, ele vai ter dificuldade de dar passos. Mas se ele faz um caminho diferente, ele vai dar os passos que ele precisa. Tá bom? Também um abraço aí para Jana Guedes. Boa noite, Kátia. Deus te abençoe. A Marli pergunta, né? Que está a serviço do sistema familiar? Tios que nosso pai julgava? Também. Todos estão a serviço. Tá bom? Aparecida Falco, muito importante sua colocação sobre o tema. Gratidão, Aparecida. E a Kátia, Frei, com seu conhecimento rico, o senhor confirma a tese de que depressão não tem cura, apenas é possível conviver com ela? Minha irmã, porque você entrou um pouquinho agora, né? Eu já tinha dito isso antes e você está perguntando, é importante a gente confirmar. Depressão tem cura sim, tá bom? Tem cura e é possível. O primeiro passo da cura é a consciência, tá? Tem outras perguntas aqui. Se a causa da depressão vinha escondida por um segredo nunca revelado ou vergonha ou medo? Qualquer uma dessas possibilidades, tá, Josivânia? O segredo pode ser por vergonha, por medo, por pressão, por coação, por julgamento. Pode estar ali, tudo junto, misturado com um lacinho. Tá bom? A Marta colocou assim, gostei demais. Quando me sinto triste, fico depressiva. Hoje, bem melhor, graças a Deus. Que bom, Marta. Graças a Deus. A Cristina Andrade, concordo com o senhor Frei. Temos que respeitar sem julgamento, e sim com carinho e atenção. Beleza, Kátia. Veja depois a live inteira, tá bom? Deixa eu só ver aqui rapidinho, dona Leonor, o que a senhora escreveu antes? Comigo, Frei, eu serei não quando decidi entender que antes de outros eu preciso gostar de mim. Minha pergunta é com minha filha, o que fazer? Sim, dona Leonor, a senhora colocou assim, minha pergunta, Frei, minha pergunta é com a filha, o que fazer, Frei? Dona Leonor, aí a pergunta, a sua filha tem depressão? Essa é a pergunta que eu quero devolver para a senhora para eu poder entender, tá bom? Então, gente, estamos aí nos nossos minutinhos finais da nossa live de hoje, né? E o primeiro passo da cura é, de fato, a consciência. Existe a depressão e ela quer que a gente olhe para algo que está muito além da nossa individualidade, tá bom? E depois, claro, como a dona Leonor já lembrou aqui, que acabou de escrever agora, e também eu já tinha dito antes, sem julgamento e com acolhimento. Aqui a gente tem o Josimar. Oi, Josimar, um grande abraço para você. Fica com Deus. Josimar é de Trancoso, gente boa toda a vida. Grande abraço aí para você, saudades. Deus abençoe sua vida, tá bom? Um grande abraço. Sim, ela escreveu aqui agora. Sim, minha filha tem depressão. Então, dona Leonor, a sua filha, primeiro passo, ela tem que ter consciência de que a depressão existe na vida dela. Segundo passo, se até hoje ela brigou com a depressão, parar de brigar. Fazer as pazes aqui no coração.
Isso não quer dizer que a pessoa tem que parar de tomar remédio. O remédio, para que se toma remédio no primeiro momento? Para ela baixar a bola, para ela sair daquele nível de estresse, de agitação, para ela funcionar melhor na vida. E enquanto isso, ela vai olhando as questões sistêmicas, tá bom? A Ju Ferreira colocou assim: parabéns, sua live foi muito boa, bem explicado, espero que ajude muitas pessoas nesse momento. Se alguém quiser conversar, estou aqui, fica com Deus. Ô Ju, gratidão aí por tudo, muita gratidão mesmo aí pela sua presença, gratidão mesmo. Então, boa noite, Glorinha, bem-vinda. Então, dona Leonor, é importante que ela olhe. Se ela mora aqui em Amador, né, pertinho da senhora, se ela quiser, peça para ela vir bater um papo comigo, tá bom? Eu estou aqui à disposição, é só mesmo a gente marcar um horário, tá? A Aline está dizendo assim: a constelação ajuda nesse caso, Frei? Sim, a constelação é uma ferramenta interessante, importante, que vai ajudar a olhar para a depressão, tá bom? Ela ajuda sim, quer seja a constelação na água, como eu também trabalho, seja com os bonequinhos, né, terrestres, com as âncoras terrestres, ou também com pessoas. O campo ele vai se abrir, ele vai dizer, tá bom, Aline? A Kátia: eu demorei 8 anos para aceitar a depressão e respeitar, para poder olhar para ela e cuidar. Maravilha, Kátia. Tudo tem seu tempo. Tudo. É nesse momento que você estava preparada para olhar para a sua depressão. Não perca tempo de se julgar e dizer assim: ah, meu Deus, por que eu não olhei para isso antes? Não. Agora é o tempo certo. E esse caminho de libertação lindo que você está fazendo. Lindo, lindo, lindo. Lindo mesmo, né? Eu tenho aqui uma outra perguntinha, deixa eu dar uma olhadinha. Meus filhos têm depressão, estão fazendo tratamento, mas não melhoram. Para quem mandou a pergunta aí, então, é importante olhar para o todo, para o clã. Então, se os filhos têm, se os pais têm, se os avós tiveram, se os bisavós tiveram, olhar para algo que está um pouquinho mais profundo, é importante, lá na nossa visão sistêmica, né? Gente, nós estamos com o nosso tempo findando, hoje foi muito legal mesmo, minha gratidão de coração para vocês que participaram, quando sobretudo vocês mandam aqui perguntas, né? Algum ponto, alguma coisa, alguma contribuição, isso é super maravilhoso, porque enriquece, como foi hoje, né? Então, minha gratidão de coração. Boa noite aí para Nice Oliveira. Boa noite, Nice, bem-vinda. E quero agradecer de coração, e agradeço com muita gratidão mesmo a presença de vocês. Espero que a nossa live de hoje tenha ajudado vocês a ter mais clareza, ampliado os horizontes a respeito de como a gente toca, como nós convivemos com pessoas que têm depressão. Tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, gratidão pela presença de vocês, espero de ter ajudado vocês mais esta vez, né? E a gente segue, sexta-feira que vem, estamos aí firme e forte, né? Segunda-feira, 7h07 da manhã, a nossa live oracional, Sorrindo para Deus, em que a gente consagra a Deus a semana que hora se inicia, e nas sextas-feiras a nossa live aqui abordando assuntos mais da abordagem sistêmica. Gratidão de coração, fiquem com Deus, um grande beijo para todos vocês, não esqueçam de deixar aí o seu oi, o seu joinha, o seu tchau, é muito importante para nós, né? E aqui um monte de gente falando: Frei, caiu a conexão, mas já está voltando, né?
e a gente se encontra por aí. Um grande abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês, muita luz, muita bênção na vida de todos. E até segunda, 7h07 da manhã. Assim que acabar a live, lhe peço que você deixe aí já no jeitinho do seu celular, do seu alarme. Segunda-feira, 7h07 da manhã. Acorda um pouquinho mais cedo, se prepare para a nossa live. E agora também terminando, se você puder, pega o link e manda aí para um monte de gente aí dos seus contatos. Vamos então compartilhar todo esse ensinamento, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, muita luz no caminho de todos vocês e até segunda-feira com a graça, com a bênção de Deus. Tchau, minha gente, fiquem com Deus, muita luz para todos vocês.